Olá pessoal, o Pastor Cláudio aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Que o Senhor abençoe você, meu irmão, minha irmã, de uma maneira gloriosa. Hoje eu quero falar sobre inteligência artificial. Quem já ouviu falar no ChatGPT, Midjourney, Bard, entre outros? Neste vídeo eu quero falar sobre as 3 etapas da inteligência artificial e por que a terceira etapa pode ser fatal para a humanidade. O surgimento dessas ferramentas de inteligência artificial foi espantoso, com um crescimento que não se via desde o século passado. O último boom tecnológico foi o lançamento da própria internet. E se o anticristo utilizasse deste momento da história para se revelar? Fique comigo até o final, porque vamos meditar sobre isso e tentar entender como o anticristo pode se favorecer deste momento. E no final eu quero trazer uma reflexão sobre isso. Mas antes, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E se você já está inscrito aqui, meu irmão e minha irmã, muito obrigado pelo seu apoio. Sem você aqui, este canal não teria sentido. E antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais e para toda a sua família. Agora, sem mais demoras, vamos ao vídeo. Desde o seu lançamento no final de novembro de 2022, o ChatGPT, o chatbot que usa inteligência artificial, também chamada de IA, para responder perguntas ou gerar textos sob demanda dos usuários, tornou-se o aplicativo da internet que mais cresce na história. E acredite, olha, pode fazer muito mais do que nós imaginamos. Nos 20 anos que acompanhamos a internet, não conseguimos lembrar de um crescimento mais rápido de um aplicativo de internet para o consumidor. A década de 90 ficou conhecida como o boom da internet, pois foi quando ela se popularizou pelo mundo afora. Essa popularização aconteceu com o surgimento de novos navegadores e o aumento de números de usuários navegando pela internet. O sistema se tornou tão popular que em 1991 foi aberto ao público externo. Isso foi possível graças à criação do navegador Mosaic em 1993. De fato, a sua recepção foi tão rápida que em 1997 havia mais de 200 mil sites em todo lugar. A enorme popularidade do ChatGPT, desenvolvido pela empresa OpenAI, com o apoio financeiro da gigante Microsoft, gerou todo tipo de discussões e especulações sobre o impacto que a inteligência artificial generativa já está tendo e terá em nosso futuro próximo. Em apenas 2 meses atingiu 100 milhões de usuários ativos. O popular aplicativo TikTok levou 9 meses para atingir esse marco e para o Instagram 2 anos e meio. É o ramo da inteligência artificial que se dedica a gerar conteúdo original a partir de dados existentes, geralmente retirados da própria internet, em resposta a instruções de um usuário. Isso quer dizer o que, irmãos? Isso quer dizer que esta nova inteligência, esse novo programa, aprende com as suas perguntas. Ele aprende com aquilo que ele encontra na internet, a informação que você coloca ali, aprende com aquilo que está escrito ali. Os textos de ensaios, poesias e piadas e códigos de computadores, imagens, diagramas, fotos, obras de arte e qualquer estilo e muito mais, produzidos por inteligências artificiais geradoras como ChatGPT, DALL-E, Bard, AlphaCode, para citar apenas alguns dos mais conhecidos. São em alguns casos tão indistinguíveis do trabalho humano que já foram utilizados por milhares de pessoas para substituir o seu trabalho habitual. De estudantes que usam para fazer o dever de casa a políticos que confiam a eles os seus discursos, ou fotógrafos que inventam instantâneos de coisas que não aconteceram. E até ganham prêmios por isso, como o fotógrafo alemão ganhou o primeiro lugar no último Sony World por uma imagem criada por inteligência artificial. Um texto poderia ter sido digitado por uma máquina e você provavelmente não saberia. Ninguém poderia distinguir, tamanha é a qualidade da escrita e da linguagem que aquela máquina usa. O fenômeno levou a uma revolução nos recursos humanos, com empresas como a gigante da tecnologia IBM anunciando que deixará de contratar pessoas para preencher cerca de 8 mil vagas que podem ser gerenciadas pela inteligência artificial. Estima-se que em pouco tempo a inteligência artificial poderá substituir 1/4 de todos os empregos humanos hoje, embora também crie mais produtividade e novos empregos. Então você vai deixar de ter um trabalhador em uma fábrica para ter mais engenheiros de software, mais engenheiros de prompt que possam estar aí melhorando. Então é uma troca. Uns vão ficar desempregados,
para outros terem o seu emprego. É lamentável, né? Se todas essas mudanças representam uma sobrecarga para você, prepare-se para um fato que pode ser ainda mais surpreendente. E se eu te disser, o que estamos vivenciando agora é apenas a primeira etapa do desenvolvimento da inteligência artificial. Segundo os especialistas, o que pode vir em breve, a segunda etapa, será muito mais revolucionário. E a terceira e última, que pode ocorrer logo depois disso, é tão avançada que alterará completamente o mundo, mesmo à custa da existência humana. Olha, fica comigo até o final, porque ainda vamos te dar a relação entre o anticristo e estas mudanças. Eu quero te falar sobre esses 3 estágios, estas 3 etapas que já começou a acontecer. Estamos prestes para migrar para a segunda etapa e isso vai ser muito rápido. As tecnologias de inteligência artificial são classificadas por sua capacidade de imitar características humanas. A primeira etapa dessa evolução é o que nós estamos vivendo, é a inteligência artificial estreita, ou então numa sigla ANI. As categorias mais básicas de AI é mais conhecida por sua sigla ANI, para Artificial Neural Intelligence. É assim chamado porque se concentra estritamente em uma única tarefa, realizando trabalhos repetitivos dentro de um intervalo predefinido por seus criadores. Os sistemas ANI geralmente são treinados usando um grande conjunto de dados, por exemplo, da internet, e podem tomar decisões ou realizar ações com base nesse treinamento. Um ANI pode igualar ou exceder a inteligência e a eficiência humana, mas apenas naquela área específica em que opera. Um exemplo são os programas de xadrez que usam inteligência artificial. Elas são capazes de vencer o campeão mundial dessa disciplina, mas não podem realizar outras tarefas. Por isso que também é conhecido como inteligência artificial fraca. Todos os programas e ferramentas que usam inteligência artificial hoje, mesmo os mais avançados e complexos, são formas de ANI. E esses sistemas estão por toda parte. Então está no seu celular, está no seu computador, está em todas as interfaces que funcionam hoje em dia. Os nossos smartphones estão repletos de aplicativos que usam essa tecnologia, desde mapas GPS que permitem localizar qualquer lugar do mundo, ou saber o tempo, até programas de música e vídeo que conhecem os seus gostos e fazem recomendações. Também assistentes virtuais como a Siri ou a Alexa são formas de ANI, como o buscador Google e o robô que limpa a sua casa. O mundo dos negócios também usa muito essa tecnologia. É usado nos computadores internos dos carros, na fabricação de milhares de produtos, no mundo financeiro e até nos hospitais para fazer diagnósticos. Então, num modo geral, nós estamos vivendo essa primeira etapa. Então você ainda não percebeu, mas esta primeira etapa nós estamos no auge dela, com tudo sendo implementado no seu celular, com um comando apenas numa tela de toque sensível. Você consegue apagar a luz da sua casa estando no seu trabalho. Você consegue estar com uma câmera de vigilância, conseguindo monitorar o ambiente que você está. Isso tudo é uma forma de ANI. A Alexa, a Siri que você usa para conversar, para te dar informações, também é uma forma desta tecnologia. Olha, sistemas ainda mais sofisticados como carros sem motorista ou veículos autônomos e o popular ChatGPT são formas de ANI, pois não podem operar fora do intervalo predefinido por seus programadores e, portanto, não podem tomar decisões por conta própria. Eles também não têm autoconsciência, outro traço de inteligência humana. No entanto, alguns especialistas acreditam que sistemas programados para aprender automaticamente, como o ChatGPT, podem passar para o próximo estágio de desenvolvimento. E esse próximo estágio é a próxima etapa que eu quero falar com você. É a segunda etapa, que é a inteligência artificial geral, ou então a sigla AGI. Essa categoria de inteligência artificial geral é alcançada quando uma máquina adquire habilidades cognitivas no nível humano, ou seja, quando você consegue realizar qualquer tarefa intelectual que uma pessoa faz. O AGI também é conhecido como inteligência artificial forte. Tal é a crença de que estamos prestes a atingir esse nível de desenvolvimento, que em março passado desse ano, de 2023, mais de 1.000 especialistas em tecnologia pediram às empresas de inteligência artificial que parassem de treinar por pelo menos 6 meses os programas mais poderosos do que o ChatGPT. A carta em que mais de 1.000 especialistas pedem para parar a inteligência artificial pode ser uma ameaça à humanidade.
Na carta dos especialistas, eles definiram quais eram suas principais preocupações. Abre aspas. Devemos desenvolver mentes não humanas que possam eventualmente nos superar em número, ser mais espertos do que nós, nos tornar obsoletos e nos substituir? Fecha aspas. Eles perguntaram. Ainda continua. Devemos arriscar perder o controle de nossa civilização? Olha só que preocupação esse especialista tem. E isso nos leva ao terceiro e último estágio de inteligência artificial. É a superinteligência artificial, ou a sigla ASI. Mas antes de passarmos por ela, eu quero convidar você que está comigo até esse momento, se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like, deixar o seu gostei, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e que esse entendimento sobre essa nova tecnologia possa chegar em todos os sentidos, em todos os âmbitos, toda a sociedade, tá bom? Fazendo isso, você ajuda muito esse canal. E já no final eu vou estar falando a relação como o anticristo pode usar essa tecnologia para obter resultados nos seus objetivos, tá bom? A superinteligência artificial, esta ASI, a preocupação desses cientistas da computação tem a ver com uma teoria bem estabelecida de que, quando chegarmos à AGI, logo depois chegaremos ao último estágio do desenvolvimento dessa tecnologia, a superinteligência artificial, que ocorre quando a inteligência sintética supera a humana. A teoria é que quando uma máquina atinge inteligência equivalente à dos humanos, sua capacidade de multiplicar essa inteligência exponencialmente por meio dos seus próprios aprendizados autônomos fará com que ela nos ultrapasse amplamente em pouco tempo, atingindo o ASI. Amados, segundo a palavra de Deus, o anticristo é uma figura sinistra que surgirá nos últimos tempos, trazendo consigo engano, corrupção e destruição. Ele será um líder carismático e persuasivo, capaz de influenciar as massas e estabelecer seu domínio sobre todo mundo. Além disso, pode-se especular que ele poderia utilizar tecnologias avançadas, incluindo inteligência artificial, para alcançar os seus objetivos. E embora a inteligência artificial tenha o potencial de trazer avanços significativos para a sociedade, é importante exercer cautela em seu desenvolvimento e implementação. Um argumento contra o uso indiscriminado da inteligência artificial baseia-se nas preocupações éticas e sociais que ela pode levantar. E aqui estão algumas considerações. A primeira delas é a perda de emprego. A automação impulsionada pela inteligência artificial pode resultar na substituição de trabalhadores humanos por máquinas inteligentes, levando o desemprego em larga escala e desigualdade econômica. Uma outra consideração desse perigo é a privacidade e segurança. O uso generalizado da inteligência artificial pode comprometer a privacidade das pessoas, uma vez que os sistemas podem coletar e analisar uma quantidade imensa de dados pessoais. Além disso, a segurança desses sistemas pode ser vulnerável a ataques cibernéticos, colocando em risco informações sensíveis. Olha que preocupante. Uma outra consideração é a dependência excessiva. À medida que a inteligência artificial se torna mais avançada e incorporada em várias áreas da sociedade, podemos nos tornar excessivamente dependentes dela. Isso pode resultar em uma perda de habilidades e conhecimentos humanos, bem como uma falta de controle e compreensão sobre as decisões tomadas pelos sistemas de inteligência artificial. O outro caso também são dilemas éticos complexos. A inteligência artificial levanta questões éticas complexas como a responsabilidade por ações realizadas por sistemas autônomos. Por exemplo, em um cenário hipotético em que um carro autônomo precisa tomar uma decisão rápida que pode resultar na morte de um pedestre ou do próprio passageiro, como o algoritmo deve ser programado para lidar com essa situação? É importante lembrar que essas preocupações não significam que a inteligência artificial seja má. Pelo contrário, elas destacam a necessidade de regulamentação adequada, desenvolvimento ético e responsável, bem como considerações cuidadosas sobre as consequências sociais e individuais do uso desta tecnologia. Olha, devemos buscar um equilíbrio entre o avanço tecnológico e os valores humanos, garantindo que a inteligência artificial seja uma ferramenta a serviço da humanidade, em vez de ameaçar nossa privacidade, segurança e autonomia. E agora eu quero te dar uma relação, e se você ainda não parou para pensar isso, já parei para pensar. Vamos supor que um líder mundial carismático e ambicioso tenha acesso a avançadas tecnologias de inteligência artificial. Ele poderia utilizar essa inteligência artificial para alcançar os seus objetivos de dominação global de várias maneiras.
A primeira delas poderia ser a manipulação da opinião pública. O líder poderia usar algoritmos de inteligência artificial para analisar dados em massa das redes sociais, entender as tendências de opinião e criar narrativas altamente persuasivas. Ele poderia disseminar informações enganosas, criar campanhas de desinformação e manipular a opinião pública para ganhar apoio e minar seus oponentes. Isso pode acontecer, tá, amados? Um outro ponto que ele poderia utilizar é o controle de informações. Utilizando da inteligência artificial, o líder poderia monitorar e filtrar a comunicação em larga escala. Isso permitiria censurar informações indesejadas, silenciar dissidentes e garantir que apenas mensagens favoráveis ao seu regime sejam disseminadas. Isso limitaria a liberdade de expressão e a disseminação da informação crítica, das informações críticas. Outro ponto também é a vigilância e controle. Com a inteligência artificial, o líder poderia estabelecer um amplo sistema de vigilância, monitorando constantemente a população, câmeras de segurança inteligentes, reconhecimento facial e análise de dados em tempo real permitiriam um controle efetivo dos cidadãos, reprimindo qualquer forma de oposição ou protesto. Parece que é coisa de filme, né? Outro ponto é a supressão de dissidentes, pessoas contrárias. Através da análise de dados e algoritmos preditivos, o líder poderia identificar dissidentes e opositores ao seu regime com precisão. A inteligência artificial poderia ser usada para prever ameaças e tomar medidas preventivas, como detenções arbitrárias, perseguição e até mesmo eliminação física de oponentes políticos. Mas é importante ressaltar que essa descrição é puramente fictícia, tá bom? É hipotética. É baseado em uma possível exploração negativa desta tecnologia por um líder autoritário. No entanto, essas possibilidades destacam a importância de regular e monitorar cuidadosamente o uso desta nova tecnologia da inteligência artificial para evitar abusos e proteger os direitos humanos fundamentais, tá bom? E fica aqui a minha reflexão sobre esse assunto. Cada dia mais, meus amados irmãos, procurem informação. Se informem em meios confiáveis para que você não venha a ser pego desapercebido. Tá? Essas coisas já estão aí ao nosso redor. Nós já vivenciamos isso, só que nós estamos apenas na primeira parte, indo para a segunda parte. A primeira etapa está em execução. Tá? Agora estamos caminhando para a segunda etapa e, como dizem os especialistas, a terceira etapa virá logo. E com o aparecimento dessa terceira etapa, logo o anticristo vai surgir. E ele vai usar dessas ferramentas que estão para todo mundo usar. Bom, tenha muita vigilância, tenha muito cuidado, se mantenha fiel a Deus, se mantenha ligados na palavra de Deus, aprendendo, buscando em oração e percebendo essas coisas para que nós possamos, como a palavra de Deus nos fala, erguer os nossos olhos para o alto, porque de lá vem o nosso socorro. Que o Senhor possa abençoar grandemente, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Que o Senhor te abençoe grandemente e nós se vemos no próximo vídeo, em nome de Jesus. Até lá.